Então é Natal, galera que curte jogos de tabuleiro. Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, trazendo aqui dicas de jogos para você presentear pessoas na noite de Natal, né? Eu tô um pouquinho adiantado, não é Natal ainda, eu sei, mas esse tipo de vídeo eu acho que é legal ser um pouquinho antes, exatamente para dar um tempo de você olhar, testar, ver se o jogo interessa ou não, e aí comprar e comprar e encontrar os jogos, tá? A ideia é que eu já fiz alguns vídeos, já falei essa semana sobre jogos para infantis, já falei sobre jogos de família, já falei sobre jogos mais avançados, para pessoas que já são mais do hobby e querem jogar jogos mais avançados, e resolvi incluir uma categoria que ela serve tanto para presente quanto para você jogar na própria noite de Natal, que são os carteados. Hoje em dia tem uma explosão de carteados surgindo, aparecendo por aí no mundo inteiro, com várias ideias diferentes, mecânicas diferentes. Então é uma fase muito boa para quem gosta de joguinho de carta e funciona muito bem para você presentear ou para você mesmo comprar e levar na noite, porque é rápido de explicar e geralmente flui muito bem. Vou dar dica de 3 jogos de carteadinho que eu acho muito legal e tem funcionado bem para mim também. Os 3 estão disponíveis atualmente no Brasil, então não é nada impossível de conseguir. Então é uma coisa mais fácil também de você poder encontrar e presentear as pessoas, tá? Então vamos lá. A primeira dica de hoje é o Scout. Esse jogo, gente, que é um jogo japonês originalmente, mas que chegou para o Brasil recentemente pela Paper Games. Ele é pela Galápagos, desculpa. Ele é um jogo que tem um conceito bem simples. Ele é um jogo que a gente chama de escalada, onde você está sempre tentando colocar uma combinação de cartas na mesa que seja maior do que a combinação que está ganhando, a última combinação que foi jogada. Então, na sua vez, você sempre tem que tentar jogar um grupo de cartas maior do que o que está na mesa. Para fazer isso, você tem cartas aqui que tem 2 lados, tá vendo? Mas quando você recebe as cartas na mão no começo do jogo, você prepara a ordem das cartas que você quer na mão e você não pode mais mexer. Então você meio que tem que tentar criar uma ordem onde você enxerga oportunidades ali de incluir cartas, né, nos meios para você aumentar e gerar as combinações de carta que você acha que vão ser mais fortes. E tem uma mecânica interessante nesse jogo, que é a mecânica do Scout, que é uma mecânica que te permite meio que recuperar um pouquinho caso você esteja ficando para trás e não tenha conseguido fazer essas combinações de carta. Que é o seguinte, você pode gastar um token que te permite roubar uma carta da combinação que está ganhando na mesa. Então, além de você reduzir o valor daquela combinação de carta que está ganhando, você pode conseguir cartas que estejam faltando para você poder completar as suas combinações. Então foi uma sacada muito legal desse jogo, que deixou ele bastante interativo, e você conseguia também recuperar ali uma rodada onde você não está indo muito bem, mas você consegue roubar uma carta e isso pode mudar bastante o que você está fazendo ali na sua mão. Um jogo que ganhou o Spiel des Jahres, ou foi indicado para o Spiel des Jahres no ano que foi lançado. Então é um jogo que tem bastante apelo, sempre aparece aqui na lista dos jogos mais jogados do mundo. Então é um jogo que ele tem um pedigree forte, um jogo muito bom. E eu recomendaria até, como eu disse, para você poder jogar na noite de Natal. Funciona muito bem e seria uma pedida muito legal. Minha segunda dica de hoje é este outro joguinho que chegou no Brasil esse ano, que é o Sea, Salt and Paper. O Sea, Salt and Paper, ele é um jogo que tem uma mecânica um pouco diferente. Você está tentando fazer combinações de cartas, mais precisamente duplinhas de cartas, tá? Só que você faz essas duplinhas baseado em duplas que são disponíveis, né? Por exemplo, uma carta de barco, igual a essa, ela tem indicativo aqui de dupla, então se você jogar... se você tiver na mão 2 cartas de barco, você pode jogar elas 2 com uma dupla, e aí você ganha 1 ponto por isso e pode fazer uma ação associada daquela carta que você está jogando, né? E aí tem algumas diferentes, tipo o barco, tipo o peixe, tipo o caranguejo, que permite você fazer algumas ações. Só que além disso, esse jogo ele tem uma pegada muito legal, que é o seguinte: ele tem cartas, tipo essa carta da concha, que são cartas que ficam na sua mão. Não são cartas que você vai baixar e mostrar para os seus adversários que você tem. Só que essa carta, elas têm alguns tipos de pontuação diferente, geralmente baseado em set collection, baseado em você adquirir mais cartas do mesmo tipo. E aí, à medida que você vai acumulando ponto na mão, ponto na mesa, você chega num ponto onde você vai ter 7 pontos ou mais.
E aí toda vez que alguém tem 7 pontos ou mais somando mão e mesa, aquela pessoa ela pode simplesmente parar aquela rodada e aí todo mundo pontua o que tem, mas a pessoa pode também fazer uma última chance e desafiar os colegas para tentar fazer mais pontos do que ele. As outras pessoas ganham uma rodada a mais, um turno a mais, desculpa, e aí vão tentar fazer mais ponto do que a pessoa que declarou a última chance tem e mostrou na mesa que ela tem. Caso as pessoas consigam fazer mais, quem fez o desafio acaba fazendo muito pouco ponto porque perdeu o desafio. Mas se a pessoa ganhar o desafio e ninguém conseguir fazer, aí ele multiplica os pontos, né? Na verdade, ele acrescenta outra pontuação bônus na pontuação que a pessoa já tem e aí potencializa a pontuação que você pode fazer. Um jogo que tem um aspecto bem legal, então, de você buscar ali correr para poder desafiar seus coleguinhas, ou pensar se não é mais seguro você simplesmente interromper a rodada ao invés de dar mais uma chance para as outras pessoas. Um jogo que tem um aspecto muito legal de vai e vem ali entre os jogadores e que vai funcionar muito bem também, tanto jogar na noite de Natal quanto presentear alguém, tá? E a última indicação de hoje para mim é o Papaiu, gente. O Papaiu, ele é um dos jogos talvez mais fáceis de explicar aqui, porque ele é um jogo que ele parece o baralho normal de cara, né? Ele tem cartas com naipes que são os naipes que a gente conhece, tipo espadas, tipo paus, ouros, copas, tá vendo? Só que qual é a pegada? O jogo ele tem um quinto naipe, que é o Paiu, um naipe cinza aqui, tá vendo? E o Paiu, ele é um naipe onde ele traz pontuação para você. Só que pontuação nesse jogo é uma coisa ruim, é uma coisa que você não quer, sabe? Então você está evitando fazer pontos. Toda vez que você ganha uma mão, esse jogo é um jogo de vaza, então toda vez que você joga uma carta e ganha aquela vaza, você acaba pontuando todos os paius que tem naquela vaza que você ganhou, sabe? E essa é a pegada aqui desse jogo. Ele é um jogo de vaza típico, né? O jogo de vaza é aquele onde um jogador começa jogando uma carta, aquela carta puxa o naipe daquela rodada, todo mundo tem que jogar a carta daquele naipe. Se você não tiver, aí você pode jogar outras cartas. Mas aquele naipe que está puxando é o naipe forte, é o naipe que vai ganhar, determinar quem ganhou ali na rodada. Então, você tem esse aspecto onde você quer se livrar das cartas, por exemplo, tipo Paiu que tem na sua mão, e você não quer necessariamente ir ganhando as rodadas, porque se você for ganhando as vazas, você vai correndo o risco de comer aquelas cartas, aqueles Paius, que são as cartas que dão pontuação negativa, sabe? Além do próprio Papaiu, que é o nome do jogo, que é uma carta que é sorteada todo início de rodada, onde se você compra ela e ela fica na sua mão, ela já vale tipo menos 20 de cara, então todo mundo foge de pegar o Papaiu. Um jogo que gera muita risada, muita diversão, porque tem um aspecto de marcação, tem um aspecto de você tentar bloquear o seu coleguinha, de você ficar tentando jogar cartas que vão atrapalhar ele mais do que ajudar, e aí você tem toda esse metagame aí de você ficar provocando seu adversário e dizendo que ele vai bloquear ele, que ele não vai conseguir fazer as coisas, às vezes sacrificar a sua própria rodada para poder sacanear o coleguinha, sabe? Então é um jogo que tem bastante essa interação, né, um pouco negativa, mas divertida, na minha opinião, e que sempre também funcionou todas as vezes que eu tirei para jogar. Então é isso, gente. Esses são os 3 carteadinhos que eu recomendo vocês a testar, ver se gosta. E se gostar, presentear seus amigos, seus colegas, ou levar vocês mesmos para a noite de Natal e jogar lá, porque com certeza esses jogos aqui vão funcionar com as pessoas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.